A graça e a paz de Jesus. No vídeo de hoje quero compartilhar com você uma reflexão bíblica a partir do tema, do título Olhe para Jesus. O texto base da nossa reflexão está registrado em Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. A palavra de Deus nos traz a seguinte mensagem: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. As gerações anteriores tiveram necessidades de referenciais. A geração atual tem necessidade de referenciais. Referenciais são pessoas para quem nós olhamos e tomamos por base, tomamos como exemplo, tomamos como inspiração a sua maneira de viver, a sua maneira de se conduzir perante Deus e a sociedade. Referenciais são pessoas para quem nós olhamos e nos inspiramos a agir e viver da mesma maneira que elas, por causa da sua maneira aprovada de se colocarem diante de Deus e da sociedade. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Filipenses, no final do capítulo 1 e início do capítulo 2, orienta a igreja de Filipos a que assumisse algumas atitudes a partir daquilo que ele viu na pessoa do Mestre Jesus. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Filipenses, tendo um vislumbre daquilo que Jesus fez, da maneira como Jesus viveu, da maneira como Jesus agiu. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses a partir daquilo que ele refletia, se lembrava a respeito do Mestre Jesus e da sua maneira de viver. E o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja de Filipos é que a igreja de Filipos fosse uma igreja perseverante. O próprio apóstolo Paulo foi um exemplo de perseverança. Apesar dos naufrágios, apesar das prisões, apesar dos açoites, apesar dos perigos, apesar do frio, da fome, da nudez, apesar das privações, o apóstolo Paulo não desistiu. Ele perseverou até o final. Sobretudo, Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que Jesus, ele suportou a cruz e desprezou a afronta, porque ele tinha em vista um prazer muito maior que estava reservado após o seu sacrifício, após o sofrimento do Mestre Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Filipos a perseverar a partir do que ela viu, a partir do que a igreja podia ver e do que o próprio apóstolo viu na pessoa de Jesus. O segundo exemplo, o segundo conselho que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Filipos a assumir é o amor fraterno. Nós podemos aprender a partir do exemplo de Jesus a amar aos nossos irmãos. Nós podemos notar que o Senhor Jesus, ele percorreu todas as cidades, povoados e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando e curando e libertando todos aqueles que eram oprimidos do diabo. O Senhor Jesus amou cada pessoa que o Pai colocou na frente dele, que o Pai colocou diante dele. E a exemplo de Jesus, nós devemos amar uns aos outros. A exemplo de Jesus, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos encorajar uns aos outros, nós devemos exortar uns aos outros, a partir daquilo que o próprio Jesus deixou como exemplo para nós. Portanto, a segunda atitude que o apóstolo Paulo desafia a igreja a assumir é o amor fraterno. A terceira atitude, a partir do que Paulo viu em Jesus e ele orienta a igreja a assumir, é a empatia. Se colocar no lugar do outro, sentir aquilo que ele sente. O apóstolo Paulo diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, a empatia é o ato de nós amarmos o nosso irmão da mesma forma como naturalmente nós amamos a nós mesmos.
A empatia é o ato de você desejar o bem para o seu irmão, assim como naturalmente você quer o bem para si próprio. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é empatia, é você viver a mesma dor que o irmão está enfrentando, é você desfrutar da mesma alegria que o irmão, a irmã está desfrutando. Portanto, o terceiro desafio é o desafio da empatia. O Senhor Jesus, ele teve empatia pelas pessoas, pelas cidades com quem ele conviveu e se relacionou. O texto mostra que Jesus, ao chegar num povoado, num vilarejo, onde ele via a carência e a necessidade das pessoas, ele orienta os discípulos, pedindo para que eles orassem e rogassem ao Senhor da Seara para que levantasse mais obreiros, mais trabalhadores, porque aquele povo sofria como ovelhas sem pastor e Jesus se compadeceu deles. A quarta atitude que o apóstolo Paulo desafia a igreja a assumir é a atitude de uma vida aprovada diante de Deus, a exemplo de Jesus. No versículo 5 de Filipenses 2, ele diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, assim como Jesus viveu de maneira aprovada perante o Pai, nós devemos, da mesma forma, procurar viver de maneira aprovada diante de Deus, a exemplo de Jesus. É assim que a palavra de Deus nos orienta a viver. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, para nós vivermos de maneira aprovada perante Deus, nós devemos reproduzir as mesmas atitudes de Jesus, viver como ele viveu, agir como ele agiu. Portanto, as orientações que o apóstolo Paulo deu à igreja de Filipos e também a nós nesses dias, a exemplo do que ele viu em Jesus, foi perseverar, exercer o amor fraterno, exercer a empatia e viver de maneira aprovada perante Deus, a exemplo de Jesus. Olhe para Jesus, o nosso maior referencial. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós louvamos o teu nome. Obrigado pela tua graça que nos alcançou, pelo seu amor que nos atraiu. Obrigado, Jesus, por vir a este mundo e se fazer o nosso maior e principal referencial. Nós temos para quem olhar. E a tua palavra nos recomenda a olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda a perseverar, nos ajuda a amar o nosso próximo, a ter empatia para com o nosso próximo e a viver de maneira aprovada diante do Senhor, no nome de Jesus. Para a tua glória nós oramos. Amém.